Boa noite, tudo bem? Vamos nos assentar, vamos começar nossa reunião. Para quem não nos conhece, nós somos o Prosperity in Business Jovens, um evento, um grupo que acontece, que se reúne 2 vezes por mês, na primeira e na terceira quinta-feira do mês, trazendo sempre palestras técnicas com algum tema diferente. Hoje, o nosso tema principal é intraempreendedorismo. Saiu. Né, com o Jazanias, logo a gente vai começar com ele ali. Mas antes eu quero só conhecer quem nos visita pela primeira vez no Prosperity in Business Jovens. Sejam bem-vindos. Fica com a mão erguida, vocês vão receber um cartãozinho assim. Aí, no final do evento, a gente pede que vocês preencham, só para a gente conhecer e poder se conectar com vocês nos próximos eventos também. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Então, como eu já falei, hoje a nossa palestra é com o Josanias. Ele é engenheiro, tem muita experiência na área de gestão de pessoas e vai estar falando hoje com intraempreendedorismo, como encontrar oportunidades de empreender e inovar. É um tema muito relevante, principalmente nessa fase que estamos vivendo no país e no mundo, né? Então, por favor, vamos receber ele com uma salva de palmas. Boa noite, gente. Todo mundo com frio aí, pelo jeito, né? Vamos conversar um pouquinho. Meu nome é Jazonias Andrade. Esse nome eu herdei lá do meu avô. Meu pai já começou complicando minha vida cedo, Silvio. E aí, com o passar do tempo, eu fui arrumando apelidos, né? E o último que eu ganhei foi do meu amigo Silvio Teixeira. Todo mundo me chamava de Jazo. Aí eu, para ajudar ele, Guilherme, falei assim, meu nome é Jazonias, mas pode me chamar de Jazo. Daí ele falou, Jason? Eu falei, pode ser. E tá aí. Então, eu sou o Jazonias Andrade. Será que todos vocês estão conseguindo enxergar as televisões aqui, as projeções? Se possível, eu gostaria que vocês sentassem um pouquinho mais na frente, que daí a gente vai trocar umas ideias, vamos conversar um pouquinho. Tem bastante slides aqui para a gente mostrar. E é bem interessante vocês poderem enxergar a projeção. Legal. Vamos lá, então. Pessoal, como eu disse, meu nome é Jazonias Andrade, a minha formação na área de engenharia. Eu continuei estudando, sempre gostei de estudar, eu fiz mestrado e doutorado na área de engenharia e ciência dos materiais. Na sequência, eu fui para o meio empresarial. Saí da área técnica, por onde eu fiquei por volta de 10 anos, e comecei na área de gestão de empresa, gestão de pessoas. E aí eu fiz uma especialização na área de gestão empresarial e, junto com isso, uma ferramenta muito usada nas grandes empresas, hoje já está mais difundida, também pequenas empresas utilizam, que é na área de Six Sigma. As empresas que eu trabalhei foram a Gerdau, eu tive duas empresas só na minha carreira como empregado, e o Grupo Vesúvios. Essas 2 empresas eu fiquei 25 anos. E hoje eu tenho um negócio próprio, o nome da minha empresa é a Geforte, distribuidora de aço, e nós estamos hoje aqui com o objetivo de falar um pouco com vocês sobre empreendedor. Quantos empreendedores nós temos aí, Guilherme? Quem é empreendedor, para a gente conhecer um pouquinho? A vida de empreendedor no Brasil é fácil? Não é, né? Complicado. Mas o que é ser empreendedor? São pessoas que iniciam algo novo? Isso é ser empreendedor? Qual que é a sua ideia?
É ser empreendedor, alguém que começa algo novo? Isso aí. É aquela pessoa que é um agente de mudança, que sempre está trazendo algo novo, diferente. É a pessoa que tem um negócio próprio. Esse é um empreendedor. Empreendedor é tudo isso, gente. Ser empreendedor é transformar problema em riqueza. Todo mundo que gosta de problema, de alguma forma ele encontra a solução. Quem não gosta de ter os seus problemas resolvidos? Tem aquela historinha que todo mundo conhece, e já ouviram falar várias vezes, daqueles 2 vendedores que vendiam sapatos. Chegaram na Índia. A Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. A hora que eles desembarcaram assim no aeroporto, daí um vendedor falou para o outro, falou, olha, liga para o chefe aí, porque todo mundo descalço, ninguém usava sapato. Ele falou, não tem, vamos fazer o quê aqui? Ninguém usa sapato. Outro vendedor, empreendedor, falou, olha, liga para o chefe aí, manda ligar todas as máquinas, contratar gente, porque nós vamos vender sapato para caramba aqui. Ninguém tem sapato. Quer dizer, depende da forma com que você vê. Como você analisa as situações que você está enfrentando. Então, ser empreendedor hoje é você conseguir enxergar um problema e transformar aquele problema numa oportunidade de negócio para a sua empresa ou para você. Bom, mas hoje o nosso tema aqui é intraempreendedorismo. O que é isso? Voltando um pouquinho antes, então, empreender hoje é você ser um solucionador de problema. Não basta você montar um negócio. Não basta você copiar alguém que já está fazendo algo bom. Você tem que ter um propósito. E esse teu propósito ele tem que estar ligado com alguma necessidade. Por exemplo, algo simples. Padaria. Nós conversamos hoje com o Eduardo. Uma padaria, todo mundo aqui, ou a maioria, come pão, né? Nossa cultura aqui dos brasileiros. Basta eu achar um ponto comercial e montar uma padaria, eu vou sair ganhando dinheiro, faturando, vou ficar rico com isso? Depende. Eu sei que todo mundo precisa comer pão. Os brasileiros aqui, nós temos essa cultura, nós tomamos café, comemos pão, faz parte da nossa alimentação. Agora, não adianta eu fazer qualquer pão. O meu pão tem que ser, no mínimo, igual ou melhor do que do concorrente. Senão, eu vou ser simplesmente mais um empreendedor que montou um negócio sem fazer um bom planejamento, que a estatística mostra, entre 1 e 2 anos, vai ser fechado e o pior, vai acumular prejuízo. Então, o empreendedor, ele é um solucionador de problemas. Toda vez que você tem um problema e eu consigo arrumar uma solução para o teu problema, aquilo que é ruim para você se torna um negócio para mim e eu acabo te servindo, resolvendo e te ajudando, te auxiliando. Isso gera resultado para mim. Além disso, o empreendedor é um realizador de sonhos. Todo bom negócio começa com um sonho, né? Poxa, eu gostaria tanto de montar uma empresa de marketing e tecnologia. Eu gostaria de ter uma revenda de automóveis, eu gostaria de ter enfim, N coisas. Então, você sonha primeiro. Então, o empreender hoje no Brasil não é algo fácil, nós estamos aí passando por um momento difícil, globalmente falando, mas o empreendedor sempre encontra uma forma de resolver problemas e realizar sonhos. Bom, esse é o empreendedor. E o intraempreendedor? Quem é esse cara? O intraempreendedor, a gente está dizendo já, que é uma pessoa que transforma ideias em realidades igualmente o empreendedor, porém, o intraempreendedor ele está dentro da empresa. Ele faz parte de uma organização. Ele está inserido dentro de uma empresa, ele já tem um negócio que está funcionando. Esse é o intraempreendedor. Antigamente, a gente ouvia, né, Silvio, dizer que o funcionário tinha que vestir a camisa da empresa, tinha que dar o sangue. Né? As coisas mudaram.
Hoje a palavra sofisticada é ser intraempreendedor. É aquele cara que olha os problemas da empresa como se fosse dele. É o que faz algo a mais, que busca solucionar, sempre está buscando levar a empresa a atingir os níveis, os patamares mais altos. Bater as metas, melhorar o resultado, sempre está buscando uma forma de inovar dentro da empresa. Esse é considerado intraempreendedor. Como é que funciona isso? Todos vocês estão enxergando aquelas siglas ali, GSP? Poxa, a gente fala assim, como que eu vou ser um intraempreendedor dentro de uma empresa? Trabalho na Renault, trabalho na Volvo. Como é que eu vou ser? Como que eu vou ter oportunidade de fazer algo diferente, de conquistar meu espaço lá dentro? As empresas, de uma forma geral, elas têm uma cultura de envolver pessoas. A gente sabe que uma multinacional, uma empresa, um grupo empresarial, ele tem recursos financeiros, muitas vezes consegue dinheiro em custo muito menor do que um pequeno. Então, o dinheiro nem sempre é o principal problema deles. Quando eles descobrem que existe uma tecnologia, uma máquina, um equipamento que possibilita uma produção maior, maior volume, consegue atender mais, o que eles fazem? Tem dinheiro no caixa? O que eles fazem, Guilherme? Vão lá, botam um engenheiro lá, como o Guilherme, para visitar o fornecedor, faz um planejamento que eles chamam de CAPEX, né? E 6 meses depois, o equipamento está dentro da empresa produzindo, indo a milhão. Esse é o sistema que funciona em grandes empresas. Só que esse é uma parte do negócio. O que faz a diferença nas grandes empresas e nas pequenas empresas, e o que faz a diferença em cada negócio, no seu negócio, é as pessoas, são as pessoas. É a forma com que você vê o teu negócio. É o quanto que você se envolve com aquilo que é teu sonho, o teu propósito. Então, as empresas, elas começaram a desenvolver grupos de solução de problemas, criar pessoas, chamar pessoas, aquelas pessoas que são os intraempreendedores, aqueles que, quando vê um problema, ele não sai de lado, não, ele não passa, faz de conta que não é com ele. Não, aquelas pessoas que, quando ela enxerga uma oportunidade de fazer melhor aquilo que já está sendo feito bem, eles vão lá e fazem. Então, as empresas, elas começaram a investir em grupos, que eles chamam assim de GSPs. Outros chamam de CCQs, que é Círculo de Controle de Qualidade. Outros chamam de Programas Participativos. Quer dizer, são nomes diferentes que as grandes empresas dão para intraempreendedores, mas que têm o mesmo objetivo. Qual é esse objetivo? O objetivo de solucionar problema, objetivo de melhorar a qualidade do produto, de melhorar a produção, de produzir mais com menos. Então, as empresas, elas focam muito nisso. E aí a gente pensa, poxa, mas vou ser um intraempreendedor, vou dar meu sangue, né? Vou vestir a camisa da empresa, vou me esforçar para eu continuar sendo empregado. Um empreendedor, eu vou fazer do meu negócio um negócio do patrão, eu vou continuar aqui, sim. Por quê? Essa é uma das opções. Porque nós temos hoje intraempreendedores que faturam, por exemplo, do Banco Itaú, o CEO do Banco Itaú, o faturamento anual dele é 52 milhões de salário. Então, vale a pena ser intraempreendedor. Poxa, é difícil chegar a ser um CEO de um banco? É difícil, mas não é impossível. Isso chegou. Temos mais exemplo aqui, gente. JBS, salário anual, 32 milhões. Tá bom para você, Guilherme? Ajuda, né? Então tá bom. Para mim podia ser só o do CEO da Magazine Luiza, 21 milhões ali. Pessoal, eu estou trazendo esses exemplos aqui para a gente mostrar um pouquinho que realmente vale a pena você apostar no teu sonho, fazer bem feito, ser comprometido com os teus objetivos. Nem sempre
montar um negócio, ter uma grande empresa, significa o melhor caminho para você alcançar suas metas. Se o teu objetivo é único e exclusivamente financeiro, ser um intraempreendedor também é um caminho. O exemplo está aqui. Nós temos 3, são vários, né? Todo grande grupo tem um CEO, presidente. Normalmente, no Brasil, alguns faz parte da família, que a gente chama de board ali, né? Pessoal que dirige a empresa, são os verdadeiros acionistas, mas algumas já terceirizaram. A mais recente que eu conheci, há uns 7, 8 anos, o Grupo Gerdau, né? Hoje o CEO, o presidente, é uma pessoa que não é da família, que é o Gustavo Werneck, e eu não sei o salário, mas deve ser muito também. Vamos lá, gente. Então, para você ser um intraempreendedor, é fácil ser? É tranquilo? Qualquer um pode ser? Eu acho que pode. De repente, depende do teu interesse. Como que você vai se comportar à medida... tem algumas características padrões que identificam, que normalmente o chefe está de olho nessas pessoas para promover, para trazer ele para um projeto mais importante dentro da empresa, que vai trazer mais rentabilidade. Essas características são observadas através da proatividade. Então, o intraempreendedor, aquela pessoa que ela tem foco no resultado, que ela quer melhorar, ela busca solucionar problema, ela é uma pessoa que tem proatividade. Ela não espera o seu superior, o seu chefe, o seu gerente, o dono da empresa chegar e falar, fulano, tem que fazer mais isso. Não, ela está observando, ela conhece as necessidades, ela sabe o que é melhor, ela está alinhada com as expectativas da empresa, com a expectativa do superior dele, e ela tem proatividade. A pessoa que tem proatividade, normalmente, tem alta produtividade. É ou não é, Silvio? A pessoa, quando ela está realmente comprometida lá com o estacionamento, ela chega mais cedo, não se preocupa na hora de ir embora. Quando o Silvio vai abrir um 3º, 4º estacionamento, ele fala assim, pô, já tem um gerente para o próximo. É mais ou menos isso, Silvio? Sim. Todo mundo gosta de gente comprometida, esforçada. Qualquer patrão gosta. E se você montar um negócio, se você for dono do seu próprio negócio, as pessoas que você vai escolher são justamente essas. Então, por que não ser no negócio de outra pessoa, dentro da empresa? Outra característica bastante importante, que o intraempreendedor ele gosta de desafios. Gosta de desafios. Ele sempre vai estar buscando coisas diferentes para fazer. Ele vai se perguntar, o que eu posso fazer melhor? Se eu fizer desse jeito, eu consigo alcançar um resultado ainda melhor? Então, ele vai se autodesafiar. Ele busca sempre trazer novidades, desafios para melhorar a produção da empresa, melhorar o resultado financeiro da empresa, atender melhor o cliente, deixar o cliente mais satisfeito. Tem uma frase muito importante, Silvio, que todo mundo conhece, mas é sempre bom falar. O cliente que paga a conta. Então, o cliente é o senhor, o cliente é o rei. Ele tem que ser bem atendido, a gente tem que saber ouvir ele, né? E quando você tem uma pessoa com proatividade, com alta produtividade, certamente o cliente que se deparar com esse teu funcionário, ele vai sair satisfeito. O intraempreendedor, ele tem que ser corajoso. Ele não pode fugir da raia. Ele tem que olhar para os problemas, gostar do desafio, ter proatividade e encarar as coisas como se fosse dele. Se a gente for ver a história dos CEOs que eu comentei ali, do Banco Itaú, do JBS, da Magazine Luiza, a gente vai olhar que são pessoas que trabalharam duro, que enfrentaram desafios que talvez outros não assumissem. Eles assumiram, arrumaram a solução para os problemas, realizaram os sonhos dos presidentes e se tornou um CEO. Um salário até razoável, né, Guilherme? Vamos lá. Outra coisa. O intraempreendedor, ele enxerga desafios, ele enxerga os desafios como uma oportunidade de crescer. Então, tem um big de um problema aqui, Guilherme.
Ninguém resolve, só eu, ou só você conseguiu resolver. Teu chefe, quando tiver uma oportunidade ou um desafio ainda maior, vai falar assim, poxa, eu tenho o cara que vai resolver isso para mim. Chama o fulano de tal. Nem que pague a passagem para ele de manhã e voltar de tarde, mas manda aí que ele resolve. É ou não é, Guilherme? É assim que funciona, gente. E isso não é conversa. O dono da empresa, como o empreendedor, o intraempreendedorismo, ele precisa de resultado. Qualquer empresa, qualquer negócio, ele só vive se tiver resultado e resultado bom. Resultado ruim não serve. Então, o intraempreendedor ele tem que ser proativo, tem que ter alta produtividade, ele tem que gostar de desafio, tem que ser corajoso, ele tem que enxergar os desafios como uma oportunidade para crescer e ele tem que conhecer quais são os objetivos da empresa. Eu vou usar o Silvio de novo. O Silvio, ele tem estacionamentos e ele está de olho num terreno aí que ele falou que vai montar mais um, e eu sou funcionário dele. Eu não quero ficar só cuidando de carro aqui não, Silvio, eu quero ser teu gerente lá. Eu já estou sabendo dessa informação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser o melhor recepcionista. Os clientes têm que chegar para o Silvio e falar assim, poxa, o Jasso lá, aquele cara é bom, hein? Pô, gostei, eu fico tranquilo quando ele está aí no teu estacionamento. Automaticamente, quando o Silvio montar um próximo empreendimento dele, ele vai falar assim, eu estou precisando de um gerente. Estou precisando de uma pessoa para cuidar disso para mim. A chance é grande, né? A chance é grande dele falar assim, ô Jasso, aí ele vai dobrar o salário e eu vou correndo. Né, Silvio? Pessoal, é fácil transformar ideias em realidade. Poxa, eu tive uma ideia aqui, vamos para fazer uma viagem espacial. Desculpa, esqueci teu nome de novo. Eduardo, vamos fazer uma viagem espacial, Silvio. Como é que a gente faz? Transformar ideias em realidade. Teve um pessoal agora que fizeram, né? E ontem teve mais um lançamento. Investimento bilionário. São sonhos, são ideias que estão sendo transformadas em realidade. Como é que é feito isso, gente? É de qualquer forma que a gente pode fazer? A gente pode sair, juntar o dinheiro de uma vida toda, de muito trabalho, e pegar o dinheirinho suado e sair e apostar na primeira ideia. A gente pode fazer isso? É aconselhável fazer isso? Não é, né? Então, existe metodologias. É sobre isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Nós temos que fazer um bom planejamento. Toda empresa precisa ter um planejamento, precisa ter uma visão, precisa ter uma missão. Ela tem que estar fundamentada sobre os valores dela. A empresa, um dos principais objetivos da empresa é servir. Então, na minha visão, no meu objetivo da empresa, o que eu quero ser? O que a minha empresa é? Para onde ela vai estar daqui 5, daqui 10 anos, daqui 20 anos? E tudo isso daí faz parte do planejamento estratégico da empresa. A gente não vai abordar esse assunto porque nós vamos falar sobre as metodologias. Tá? Existem diversos tipos de metodologias. O primeiro deles aqui é o fluxograma, tem o Ishikawa. Tudo isso que eu vou falar para vocês aqui, gente, são ferramentas que auxiliam na tomada de decisão, na análise de problemas, que auxilia nas soluções, inclusive na elaboração de projetos. Né? Nós temos lá folha de verificação, diagrama de Pareto, histograma, diagrama de dispersão, controle estatístico de processo para quem fabrica pão. Você fala, pô, mas a minha empresa é pequenininha, uma padaria, eu não vou usar isso. Usa sim. O padeiro, ele coloca lá na máquina de amassar o pão lá, uma quantidade. No outro dia, ele coloca outra quantidade. No outro dia, o pão cada dia sai de um jeito. Os clientes sabem, né? A senhora que deu risada, sabe como que, poxa, mudou o padeiro. Às vezes não mudou o padeiro, é o mesmo, só que o cara não cumpriu o padrão. Ele fez de uma forma diferente. Né? Então, essas ferramentas aqui, elas servem tanto para pequena, para média ou para grande empresa.
Só para vocês terem uma ideia, esse nome aqui que parece japonês, é japonês mesmo, tá? Ishikawa foi uma ferramenta... Exatamente isso. Esse é um nome dado lá no Japão, mas o português nosso aqui, Silvia, ele transformou em espinha de peixe, que é literalmente uma espinha de peixe. A ponta, a gente chama ali o efeito, ou a causa, ou o objetivo que você quer, e aí você divide, como se fosse uma espinha mesmo, em 6 áreas. Desde a matéria-prima até o método. Passa por mão de obra, passa por meio ambiente, por máquinas, equipamentos, enfim. É uma forma de você abordar um problema de maneira estruturada, que você vai conseguir identificar quais são as falhas ou as oportunidades que o teu problema ou que o teu projeto precisa. Bom, a ideia aqui não é falar sobre o Ishikawa, eu trouxe outras ferramentas para a gente conversar um pouquinho aqui. Então, nós temos o FCA, fato, causa e ação. Hoje nós vamos conversar rapidamente, só para vocês terem uma ideia, que eu acho isso aqui muito importante, sobre fato, causa e ação, e sobre um plano de ação. Gente, eu não sou pastor, conheço pouco de Bíblia, mas conversando com o Guilherme, me deu a liberdade de eu trazer um versículo aqui que eu achei estupendo. Lá em Deuteronômio 1:13, escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como cabeça. Por que eu trouxe esse versículo aqui? Porque a Bíblia, Silvio, é muito boa para você correlacionar com o seu dia a dia, inclusive com gestão. Faz todo sentido, no assunto que nós vamos abordar aqui, quando você escolhe homens sábios, criteriosos e experientes. Por que eu estou falando isso? Porque o fato-causação é uma ferramenta de análise de falha. Ela auxilia na tomada de decisão. Então, quando você vai usar essa ferramenta, que vocês vão observar nos slides seguintes, é uma ferramenta muito simples, fácil de entender, mas que você precisa ser abordado por pessoas que tenham conhecimento de causa, que eles sabem do que se trata. Então, não adianta você trazer para uma reunião para tratar um problema pessoas que não sabem do que está acontecendo. Exemplo de agora. Pô, o caminhão quebrou na estrada. Aí você chama a tiazinha que cuida da limpeza da empresa para participar da reunião e discutir o problema que quebrou o caminhão na estrada. Ela vai entrar de um jeito e vai sair do mesmo, porque ela não conhece as causas, ela não conhece, a não ser que ela tenha um envolvimento maior. Mas, normalmente, quem você deve convidar são pessoas que têm uma correlação ou que estão diretamente ligados ou com o projeto que você vai tocar, ou com as causas, com os problemas que você está tratando. O que é fato? O fato em si, no fato, causa e ação, é o que aconteceu. Qual foi o problema? O que aconteceu que você precisa fazer um levantamento, identificar corretamente o teu problema? Então, o fato é o problema em si. A causa, os motivos que desencadearam o problema. Parece ser simples, gente, mas não é. Se você entender o problema errado, ou definir, delimitar a causa errada, você vai pegar, vai desenvolver todo um trabalho e vai chegar lá no final, vai descobrir que você não resolveu o problema. Por que você não resolveu o problema? Porque você atacou o fato errado. E a ação, trata-se do plano de ação a ser desenvolvido e colocado em prática após as causas e os problemas terem sido identificados. Vocês entenderam a sequência? Está claro aí? Nós temos o fato, a causa e depois as ações. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então, eu trouxe um exemplo aqui da metodologia. A causa, muitas vezes, ela tem que ser muito analisada com profundidade, porque se você atacar a primeira causa, ou achar que você encontrou o problema,
você pode desenvolver as ações, você pode tomar ações, fazer investimento e depois descobrir que aquela não era a causa. Vocês querem ver? Um exemplo aqui, ó. Primeiro, por quê? É uma outra metodologia que a gente faz 5 perguntas. Por que aconteceu isso? Vamos aqui no exemplo que vocês vão entender. Por que os produtos têm sido entregues sistematicamente com atraso? Essa é a primeira pergunta. Por que nós estamos atrasando a entrega do nosso produto? O cliente está insatisfeito, o produto não está chegando lá no cliente. Aí vem a resposta. Primeiro, por quê? Porque foram postados, quer dizer, o caminhão saiu atrasado. Vamos lá para o segundo porquê. Por que o caminhão está saindo atrasado? Por que está sendo postado atrasado? Porque a produção, parece até um jogo de empurra, né? Ó, não fui eu, foi ele, não fui eu. Mas é bem isso. Essa é uma análise importante, são perguntas que a gente faz e que, no final, a gente descobre que aquela primeira impressão, aquela primeira causa que você pensou que era, não é. Então, vamos no exemplo aqui. Por que os produtos foram postados com atraso? Porque teve atraso, porque a produção, o prazo de produção estourou. Então, a produção, a linha de produção não conseguiu entregar. Então, fixa aí na cabeça de vocês. Foi postado atrasado, a mercadoria não chegou, até agora a culpa está na produção, né? É, Silvio? A culpa é da produção até agora. A produção estourou lá, não conseguiu produzir. Mas vamos em frente. Terceiro porquê. Por que o prazo de produção estourou? Aí já tem uma nova argumentação aqui, ó. Porque os materiais para confecção não estavam disponíveis. Já entendeu? Se a gente tivesse aí procurando culpado, a gente já teria mandado embora o cara da expedição, né? Porque o cliente está reclamando, a mercadoria não chegou ainda, foi postado errado, foi postado com atraso. Mas, exatamente, o motorista já tinha ido para a rua, né? O gerentão lá, sentado lá no escritório, tomando seu cafezinho, falou, ó, quem que atrasou? Exatamente, aí, ó, viu? Então, a produção não deu conta, por quê? Porque faltou material. Olha para vocês verem como que é interessante. Por que os materiais não estavam disponíveis? Porque foram solicitados, não foi solicitado a tempo para o fornecedor. E aí, Silvio? Manda embora o cara da expedição lá ou não? Você vai ver que você vai mandar só um. E não é nenhum deles, por enquanto. Você já começou a explicar, esse negócio aqui não é advocacia não, viu, Geraldo? Não é advocacia não. Você que é advogado aí. Aqui é porque o método, ele te induz a ir na causa raiz. Gente, isso daqui é bastante sério, sabe? A gente está levando aqui um pouco divertido, mas quando você não se aprofunda na análise, o risco de você investir tempo, dinheiro, recurso e tomar uma decisão errada é muito grande. O exemplo está aqui. Então, lá no quinto porquê, por que os materiais não foram solicitados a tempo ao fornecedor? E a resposta aqui. Porque o controle de estoque não acompanhou o aumento da demanda de material. Vocês entenderam como é que fechou? Então, se no primeiro momento eu tivesse tomado a primeira decisão que veio na cabeça, quem que ia para a rua? Ou quem que seria cobrado de imediatamente? Alguém da expedição, né? E o chefe da expedição ia dizer, ó, eu avisei, eu falei. Mas aí não adianta, né? O cliente já fez a reclamação, o nome da empresa já está, né? O nome da empresa já não está legal. E o pior, o risco de perder o cliente, né? E a gente não pode esquecer, o cliente que paga a conta. Então, a falha principal está aqui, ó, no gerenciamento ineficiente do estoque. Vocês conseguiram entender qual que é o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse exemplo é justamente isso. Por quê? Porquê do porquê? Porquê do porquê? E assim a gente vai chegando, delimitando, e você sai da causa imediata,
para a causa básica. Porque a primeira reclamação é, poxa, os materiais não foram entregues, estão sendo atrasados sistematicamente. E aí você diz, porra, isso está acontecendo porque estão atrasando lá na entrega, na postagem, não estão levando no correio, a transportadora não tá passando no horário. Quer dizer, quando você... Essa é a causa imediata. Quando você começa a aprofundar, você percebe que existem outras coisas, você chega na causa fundamental, que é ali a raiz de todo o teu problema. Por isso que a gente chama de causa fundamental, causa raiz, causa básica, enfim, tem vários nomes que se dá a isso, mas o objetivo é um só, é entender o porquê e onde foi que se originou o problema que estourou lá na ponta. Tá claro, gente? Alguém tem alguma pergunta? Estou falando bastante aqui, eu não sei se... Como é que está, Guilherme? Está tranquilo? Está tranquilo aqui? Posso continuar? Está quase acabando aqui, gente. Bom, o que é interessante? Quando a gente fala nos 5 porquês, a gente tem o fato, nós entendemos as causas. Uma vez que você consegue entender que não é mais o cara da expedição, o motorista, que o problema está lá na gestão de estoque, fica fácil de fazer um plano de ação, né? Mas nem tanto. Você já sabe onde está o problema. Agora, como fazer o plano de ação? Também existe uma metodologia. Também existe. Poxa, mas tudo é metodologia? Não, é uma forma de você, estruturada, de você conduzir um trabalho e evitar erro. Só por isso que a gente dá o nome de metodologia. E aí vocês vão acompanhar comigo aqui como é que a gente se faz um plano de ação simples, eficiente e que vai trazer resultado para a organização, para a sua empresa, para o seu negócio. Poxa, eu não posso perder essa daqui também, Guilherme. Não posso perder. Gente, mais uma vez aqui em Provérbio 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso está escrito na Bíblia, gente. Eu adorei quando eu encontrei esse versículo. Eu confesso que eu procurei. Falei assim, olha, eu quero falar alguma coisa sobre plano. Todo plano bem feito, a tendência de dar certo é maior, né? Quando você faz uma viagem, você começa a planejar lá no começo do mês, as esposas sabem disso, né? Nossa, leva isso para o bebê, tem que fazer isso, tem que passar no mercado, tem que ir os homens, tem que passar no posto, calibrar pneu, tem que fazer manutenção. Uma viagem bem feita. Agora, se você resolver sair agora, vou fazer uma viagem, vamos. Você não tem nada planejado. Qual que é a chance de você ter uma surpresa desagradável? Mas você deixou de fazer algum planejamento? Não, vamos fazer uma viagem hoje, rápido. Você faz, está precisando de alguma coisa aí? Vamos passar no posto abastecer, vamos dar uma calibrada no pneu. É sempre assim, né? Mas o planejamento, ele é muito mais do que isso. Quando você senta, usa um método, usa um sistema para você fazer um planejamento, a tendência é você fazer um planejamento e abordar mais, um campo maior, e atender todas as necessidades. Então, o planejamento, o plano de ação, ele contempla 7 áreas. Tem uma sigla aqui que muitos de vocês devem conhecer, que é o 5W2Hs. Enfim, ela não é tão importante. O importante aqui é vocês compreender que toda plano de ação ela tem que ser feita em cima do teu problema, da causa básica do teu problema. E como que isso funciona? A gente descobriu lá que o problema não é o cara da expedição, né? Porque se a gente não tivesse usado a ferramenta dos 5 porquês, a gente teria feito todo o plano de ação para melhorar a postagem. Sendo que, na verdade, estava faltando matéria-prima para a produção, sendo que, na verdade, o almoxarifado estava desabastecido. Então, o nosso plano de ação aqui vai dizer assim, o quê? O que eu preciso fazer? Então, contratar um gestor de estoque. Primeiro ponto. Eu tenho controle de estoque? Não.
está faltando matéria-prima, aumentou a demanda da produção e eu não sabia, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu preciso de ter alguém que controle os estoques. Estoque de produtos acabados, estoque de matéria-prima, porque eu não posso mais deixar de entregar o produto para o meu cliente. Por que eu tenho que fazer isso? Para eliminar a falha de falta de matéria-prima. Então, vocês entenderam aqui que nós estamos linkando o problema, a causa básica, com a ação? Então, eu contratei um gestor de estoque. Por que eu estou fazendo isso? Para eliminar a falha. Onde que eu vou fazer isso? Internamente, dentro da empresa? Quem vai fazer isso? Normalmente, se é uma empresa que tem um setor de RH, quem fica responsável por essa área são o pessoal do RH. É esse departamento. Como que a gente vai fazer? Através de um recrutamento interno. Isso aqui é só um exemplo. E quanto vai custar um valor hipotético ali, só para servir como exemplo. A segunda ação, isso daqui, de novo, gente, é só para a gente ilustrar o uso dessas ferramentas, para que vocês possam entender o quão importante é você seguir, você ter uma ação e saber o que ela vai fazer, como você vai ser feito, quem vai fazer, quando vai ser feito, quanto ela vai custar. Para você estruturar a tua empresa e ter um bom planejamento de gestão. Então, auditar o processo de gestão de estoque. Adianta eu contratar um gestor de estoque e ele ficar lá fazendo outras coisas, ou, de repente, eu usar aquele tempo, aquele recurso, e não ter certeza do que está acontecendo ali dentro? Então, eu preciso fazer um cheque, uma auditoria. O objetivo de você fazer uma auditoria é garantir o cumprimento dos procedimentos. Então, você teve um problema de falta de estoque, porque você não tinha uma gestão. A primeira ação tua foi designar alguém para cuidar desse estoque, através de um recrutamento interno, e depois você vai criar um sistema que audite o teu processo para ver se todo o teu sistema está funcionando perfeitamente. Onde que você vai fazer? Matéria-prima fica no almoxarifado, então, quem vai fazer isso? Normalmente, quem faz são as áreas interessadas naquele processo. Nesse caso, é o coordenador de produção. Nunca é o dono do galinheiro que cuida. Então, sempre tem alguém que vai lá, faz uma auditoria. E é engraçado a gente falar, porque quando a empresa é grande, vem auditorias de fora. Outros órgãos vêm fazer uma auditoria para ver se você está seguindo as regras conforme foi acordado em alguns processos da empresa. E aí, quando que eu vou fazer essa auditoria? É definido. Isso daqui é só um exemplo. 2 vezes por mês eu vou chegar no meu estoque, o responsável lá pela produção vai lá no almoxarifado e vai ver se o gestor de estoque está seguindo todos os procedimentos. Se não está faltando matéria-prima, se aquele problema foi solucionado de vez. Como que ele vai fazer isso? Também existe um procedimento padrão de auditoria. Muitas empresas desenvolvem o seu próprio procedimento. O certo é, vai haver um cheque para ver se tudo aquilo que foi um problema, que foi um risco, que ofereceu uma perda para a empresa, foi solucionado de vez. E que não tem chance de ter recorrência. E o investimento, nesse caso, com a mão de obra interna, não vai haver. Gente, nós estamos finalizando aqui. E, mais uma vez, eu vou usar esse tempo para dizer que lá em Filipenses 2:3, tem uma frase muito legal, que eu gostei muito, que diz: nada faço por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. É isso, Guilherme. Gente, estou aberto a perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, fiquem à vontade. Senão, nosso amigo... Obrigado. Muito obrigado. É muito detalhe, né? Que faz a diferença. Há acho que umas 3 reuniões atrás, eu tive a oportunidade de trazer uma palestra sobre e-commerce.
Eu lembro que naquela oportunidade, uma das dicas que eu dei para evitar fraude no e-commerce era... E casa muito nisso tudo que o Josanias falou. Se você convida o Espírito Santo, convida Jesus para fazer parte dessa gestão toda, todo esse processo dos porquês é tudo muito importante, você tem que aplicar essas ferramentas, só que a clareza que o Espírito Santo, que Jesus vai trazer para a sua vida, é impressionante. Eu queria, antes de finalizar, deixar um pensamento com vocês, aproveitando o gancho de Espírito Santo e Jesus. Tem um texto na Palavra de Deus, em Mateus 14, que diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se deles e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui, para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tem quem diga que o número chega a mais de 10.000, quase 15.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. O que eu quero trazer com esse pensamento? Jesus sabia como lidar em momentos de crise, né? Você tem uma multidão, 15.000 pessoas. A Bíblia é muito compacta, né? A gente não tem detalhes de como que aconteceu, como que os discípulos se referiram a Jesus e tudo mais. Eu até peguei numa outra versão, que eles disseram assim: naquela tarde os discípulos vieram e eles disseram: está ficando tarde, não há nada para comer aqui nesse lugar deserto. Mande esse povo embora para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Mas Jesus respondeu: isso não é necessário. Vocês é que devem dar comida a essa multidão. Aí eles perguntaram: como? Exclamaram eles. Nós temos somente 5 pães e 2 peixes. Então, né, vamos pensar um pouco naquela situação. Imagine Jesus chegar para um cara, para 12 camaradas e falar: ó, dá comida para a galera aí. Mas como? Eu tenho 5 pães e 2 peixes, tem mais de 10.000 pessoas aqui. Como que eu vou dar comida? Manda eles ir comprar. Não, isso é problema de vocês, vai lá e dá. Aí, deve ter dado aquele momento de tensão, né? Aquele silêncio entre os discípulos. Cara, o que a gente vai fazer? Né? Tem outros textos que relatam, outras passagens que relatam essa passagem, esse momento que aconteceu ali, que que um dos discípulos fala: nem lá tantos denários, né, conseguiriam comprar tudo isso de comida. E aqueles denários que ele se refere eram dias de trabalho, né? Então, muitos dias de trabalho não pagaria comida para toda aquela galera. Então, algumas liçõezinhas, né, que a gente pega nisso. No final do texto ali, ele fala, né, que sobrou, acho que 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Primeira lição: Jesus não trabalha na escassez. Né? Quando a gente convida ele para fazer parte do nosso negócio, da nossa vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, ele não trabalha na escassez. Ele sempre vai prover mais do que você precisa. Segunda lição: ao incluirmos Jesus em nossas decisões, coisas sobrenaturais acontecem. Recursos que você não sabe de onde aparecem, ideias que você pensou por muito tempo, não chegou àquela solução, de repente aparece, de repente você tem aquele insight que é o Espírito Santo te trazendo, ou alguém chega e te apresenta algo que, né, você buscou por muito tempo e apareceu, simplesmente caiu nas suas mãos. E a terceira lição: ao seguirmos Jesus, não sairemos desamparados. Ele supre as nossas necessidades. E supre, né, na lição 1 ali, não com escassez. Ele é na abundância.
E como que faz para a gente ter acesso a isso, né? Ter acesso a essa sabedoria, a essa inteligência sobrenatural, digamos assim? Um versículo que eu gosto muito, que está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que fala que Jesus está à porta, Deus está à porta. Ele está batendo e querendo entrar na sua vida, querendo entrar na sua família, nos seus negócios. A única coisa que você precisa fazer é abrir a porta. Ele é a pessoa mais educada que existe, ele não vai chegar arrombando. Quem chega arrombando é outro ser. Então, assim, a partir do momento que a gente convida, vem fazer parte da minha vida, tudo se transforma, as coisas sobrenaturais começam a aparecer, e você começa a viver esse sobrenatural, né? Então, eu queria finalizar fazendo uma oração, convidando vocês a fazer uma oração comigo, se vocês sentirem à vontade, e puderem fechar o olho. Essa oração nada mais é do que convidar Jesus, o Espírito Santo, a fazer parte da sua vida, a orientar, seguir, dirigir os nossos passos e ser o Senhor, o Salvador e o orientador das nossas vidas, né? Então, se puderem repetir comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela sua presença em minha vida. Eu te agradeço por Jesus Cristo, que morreu na cruz para me salvar. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu libero perdão a todos que me ofenderam. Senhor Jesus, escreve agora o meu nome no livro da vida. Obrigado pela salvação da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de olhos fechados, teve alguém que fez essa oração pela primeira vez? Só faz um sinalzinho, só para eu saber. Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela presença de cada um aqui. Somos muito gratos pela vida de vocês. E estaremos de volta no dia 7 de outubro com a próxima palestra. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, site, tudo. Lá vai estar sendo postado o tema e tudo mais sobre os nossos eventos. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe.